Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar, né, aqui no podcast da mineração, em oferecimento ao Brasil Mining, tá, que é uma conferência e exposição internacional que vai acontecer em Belo Horizonte, lá nos dias 27 a 29 de março. Então, essa conferência ela é mais do que uma conferência de exposição, ela vai ter visita técnica, vai ter a própria conferência lá com mais de 50 palestrantes, 50 apresentações, na verdade, encontro de negócios, delegados, tá? São 3 dias de evento, onde irão se encontrar pessoas notáveis aí da mineração do Brasil e do mundo, com a temática de ferro, bauxita, manganês, ouro e nióbio. Está sendo feito esses webinars aqui no podcast da mineração, porque nós temos a honra de sermos um dos parceiros de mídia, né, de divulgação, e também eu vou estar lá palestrando, né, em um dos dias, falando um pouco sobre planejamento de mina, voltado a essas temáticas, tá? E nesse webinar, nós estamos aqui com também um dos palestrantes, né, que vai dar uma palhinha aí do que ele vai apresentar lá no evento, que é o geólogo Giancarlo. Jean, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Bom dia, Johnny, obrigado. Eu que agradeço, né? Eu agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade de participar do podcast. É a segunda vez que eu participo do podcast. Sempre muito bem-vindo aqui. E também agradecer ao Brasil Mining, né, por dar essa oportunidade, por divulgar a mineração no Brasil, num setor que carece cada vez mais de apoio, de informação e de disseminação de conhecimento. Eu preparei um pequeno material, né, sobre as principais características administrativas do processo minerário, e a ideia é apresentar uma pequena lista, né, que todo minerador precisa conhecer ao ingressar no processo de mineração. Então, é basicamente isso. Ok. Enquanto o Giancarlo prepara aí a apresentação, pessoal, ele é geólogo, né? Ele é profissional da empresa Igna Geologia e Meio Ambiente. Ele é formado lá pela Federal Rural do Rio de Janeiro, tá? É pós-graduado em Direito Ambiental e Minerário pela PUC lá de Minas, tá? Possui ampla experiência em gestão de títulos minerários, regularização minerária brasileira, tem vasta experiência, né, com da produção de material técnico para administrativos, tanto da ANM, Ministério de Minas e Energia, sua competência comprovada e registro da Comissão Brasileira de Recursos e Reservas, a CBRR, principalmente nas competências de exploração mineral e estimativa de recursos minerais, para diversos tipos de commodities aí minerais, né? Então, Jean, tá com você aí. Vou aqui mais do que aprender, vou assistir e fica à vontade. Tá bom, vou compartilhar minha tela aqui agora. Tá aparecendo aí a minha tela? Tá ok, pode ficar à vontade. Tá aparecendo, tá. Bom, como o Johnny disse, né, eu sou geólogo da Igna Geologia e Meio Ambiente, tá? Nós somos uma empresa que estamos aí há 12 anos já no mercado. Como todo bom geólogo, começamos na área de exploração, né? Todo bom geólogo adora ir para o meio do mato, bater em pedra. E aí, depois de um tempo, eu acabei me apaixonando muito pela área de regulação minerária. E venho me especializando desde então. No final, em 2020, 2021, ingressei aí nos estudos mais densos sobre regulação, sobre o direito minerário. E recentemente a Ignia passou a fazer parte aí no último ano da Associação de Empresas, Associação Brasileira de Pesquisa Mineral, né, a BPM. Então, essa apresentação eu montei, né, como uma pequena lista, né, que todo minerador precisa ter quando ingressa aí no regime de concessão / autorização, que é o regime mais comum da atividade minerária, né? Cerca de 90%, 95% dos processos minerários hoje estão na fase de concessão / autorização, né? Basicamente todas as substâncias estão englobadas aqui. Antes disso, eu vou passar um overview, né, uma coisa muito rápida sobre como funciona a mineração no Brasil, né? É um tema um pouco complexo, que está sempre sobre grandes mudanças, recentemente a gente tem recebido bastante mudanças.
E nos últimos 3 anos tem recebido aí uma alteração significativa das suas regras, né? Até os últimos 3 anos atrás, a mineração era regulada, administrada pelo antigo DNPM, né, que era um departamento vinculado ao Ministério de Minas e Energias, com a administração direta do governo. Não era uma agência regulatória, né, uma agência reguladora. Não tinha muito, tinha certa autonomia, mas ainda estava ligada a um órgão de governo. E aí, depois de 2017, com a criação da Lei 13.575, foi criada a Agência Nacional de Mineração, né? Então, já temos aí, ela foi criada, mas não foi instalada, né? Passou pelo processo de transição e tudo mais, então nós vamos fazer, acho que de 3 a 4 anos já de pleno funcionamento da agência, tá? E isso, né, para quem acompanha o setor, consegue ver que nos últimos anos nós tivemos aí alterações significativas que eram esperadas pelo setor há muito tempo, e prova de que não a desregulamentação, mas a autonomia dos órgãos técnicos é mais do que necessária, né? A agência entrou criando aí diversas resoluções, normatizando regras que, né, eram esperadas há anos, né? Lógico que não agrada a todo mundo, é impossível, mas demonstrou a força pela qual foi criada e demonstrou que era realmente necessária. Mais especificamente sobre a mineração em si, isso é uma coisa bem superficial, tá? A mineração ela é aproveitada, né? A substância mineral ela pertence à União, então esse é o primeiro ponto que é necessário entender. Todo mundo precisa entender, não é porque você é proprietário de uma determinada propriedade que a substância que se encontra ali, uma possível jazida que se encontra ali é a sua, tá? Ela é da União e a União pode lhe conceder o direito de pesquisa e, consequentemente, o direito de lavra, né, posteriormente. Mas isso não é automático. Isso é garantido através de um princípio básico chamado direito de prioridade. Traduzindo de forma bem chula, o direito de quem descobrir primeiro, né? Então, o direito de prioridade está garantido lá no Código de Mineração e ele é um dos pilares da competitividade da mineração, é ele que garante, inclusive, aí, muita segurança jurídica para a mineração. Mexer nisso seria algo bem desastroso. Então, o direito de prioridade ele é garantido lá pelo Código de Mineração e, através dele, né, qualquer interessado, qualquer pessoa brasileira, jurídica ou física, né, pode requerer, solicitar uma determinada área para mineração, né? E aí essa solicitação ela pode ser feita em diversos regimes, né? Pode ocorrer no regime de concessão, autorização, licenciamento, e aí vai. De forma bem simples, né? Os 3 últimos regimes que eu listo aqui, licenciamento, permissão de lavra garimpeira e monopolização, são regimes específicos, tá? São regimes de menor utilização e definido para algum grupo de substâncias especificamente. Por exemplo, o regime de licenciamento, ele é muito aplicado em substâncias com emprego direto na construção civil. Ele é um regime que não obriga a pesquisa mineral, logicamente pela natureza da substância geológica, substância mineral, né? A gente tem menor complexidade dos depósitos, então a gente consegue pressupor a ocorrência de depósito com menor quantidade de dados, tá? Ele tem uma característica muito boa porque ele é muito mais célere, né? A gente não tem uma definição de recurso, uma definição de reserva. Ele tem o seu lado negativo, é que a gente tem pouco conhecimento geológico, né? Pouco conhecimento de recursos e de reservas das substâncias sobre esse regime, porque obviamente não se obrigam à pesquisa. A mesma coisa se acontece para a permissão de lavra garimpeira, que é um regime odiado por uns, amado por outros, mas é um regime antigo, foi criado como uma cultura de subsistência e aplicado somente para aquelas substâncias que são garimpáveis. É um regime que está no foco da mineração, né, da ANM, do Ministério de Minas e Energia, deve sofrer algumas alterações nesse novo governo,
E ele tem uma classificação muito ampla, né? Quando você fala de substâncias garimpáveis, não está muito bem definido o rol de substâncias, também não está muito bem definido qual é o grau de mecanização, a partir de quando deixa de ser garimpo para ser lavra, de fato. Então, tem muitos profissionais que adoram, muitos profissionais que odeiam, né? E que não gostam desse regime. O regime de monopolização é como o próprio nome diz, ele é substâncias que são liberadas apenas para autorização, para aproveitamento aí, né, de órgãos do governo, né, substâncias nucleares e tudo mais, petróleo e tal. Não que o petróleo seja vinculado, né, ao Código de Mineração, mas é um exemplo apenas. E, além disso, é óbvio, né, esses regimes eles não se aplicam às autarquias, né, não se aplicam aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Então, os estados, né, as prefeituras podem fazer não aproveitamento, mas podem fazer a extração das substâncias, logicamente sem retorno econômico, óbvio, mas podem utilizar as substâncias com emprego direto na construção civil para obras, né, de infraestrutura, de estradas, né, construções, enfim. E isso não tem um regime específico para isso, mas tem uma fase processual, não chega a ser bem um regime, mas chega a ser uma fase processual chamada registro de extração. Tem uma característica específica limitada a 5 hectares e algumas substâncias, né, definidas através de um rol de substâncias. E aí a gente chega, lógico, no regime de autorização/concessão. Apesar de serem 2 regimes, né, diferentes, eles são regimes complementares. Então, a pesquisa, o aproveitamento dessas substâncias começa através do regime de autorização e termina, né, quer dizer, termina a sua fase de pesquisa, a sua fase de licenciamento, no regime de concessão, que é quando efetivamente se recebe aí a autorização para a atividade de lavra. Esses 2 regimes, são divididos em algumas fases, né? E essas fases têm suas obrigações administrativas. Tá? Então, a seguir aqui eu vou apresentar aqui como é que elas se comportam. Tá? Isso é como a ANM, como o instinto da NPM, classifica as fases do processo administrativo minerário. Então, ele começa com um requerimento de pesquisa e termina lá na concessão de lavra, portaria de lavra. E aí é importante aqui fazer um parêntese que nós temos algumas concessões, alguns documentos, alguns títulos autorizativos de lavras diferentes de concessão e portaria, que são chamados manifestos de minas. São minas manifestadas de anteriores, né, a legislação de concessão e portaria, né, aonde o detentor, né, o proprietário da terra, tinha o direito, durante um determinado período específico, de manifestar o seu direito de prioridade sobre aquela lavra, né? Isso não se aplica, né, hoje em dia, né? Esse manifesto ele não acontece mais, né? Então, hoje, o título autorizativo final da lavra no regime de autorização de concessão, a concessão de lavra ou portaria de lavra. Tá? Então, dividindo isso, segmentando isso, nós temos 4 fases ali no regime de autorização e uma única fase no regime de concessão. Né? No regime de autorização, a primeira fase é, de fato, o requerimento de autorização de pesquisa, que é o ato, a abertura do processo administrativo na Agência Nacional de Mineração, através do REPEN ou através do protocolo digital, tá? Abre-se um processo administrativo, ele vai receber um número e ele fica sobre a fase ali de requerimento de autorização. Durante um determinado tempo, eu vou demonstrar isso mais à frente, esse processo é analisado pelo controle de área, pelo sistema da ANM, e quando deferido, se estiver tudo correto, a ANM emite o título que eles chamam de autorização de pesquisa. E aí ele sai da fase de requerimento de autorização para a fase de autorização de pesquisa ou alvará de pesquisa. É muito comum as pessoas chamarem de alvará de pesquisa. Esse alvará ele tem uma validade, né, que foi recentemente alterada. Agora ele pode chegar até 4 anos. Então ele pode chegar a 1, 2, 3 ou 4 anos. Essa solicitação é feita pelo requerente no ato do requerimento e, óbvio, a ANM analisa
de acordo com a característica da substância, da característica geológica da região. Mas, na prática, né, o que a gente vê é que obedece-se, né, sempre leva-se em consideração estritamente o que é requerido. Se você requer 3 anos, você acaba recebendo 3 anos. Salvo alguns casos, isso é revisto. Depois da autorização de pesquisa, a gente vai passar para o direito de requerer a lavra, né? E essa fase, a mudança de fase, é marcada por um ato específico, que é a aprovação do relatório de pesquisa. A autorização de pesquisa, como eu disse, ela tem 4 anos, então até 4 anos. Então, durante a vigência do alvará de pesquisa, o detentor do título tem que executar, ele é obrigado por lei a executar a pesquisa mineral e apresentar o relatório final de pesquisa até o último dia de validade do alvará. Então, quando esse relatório é submetido à Agência Nacional de Mineração, ele é julgado, ele é avaliado, tá? E posteriormente ele é aprovado ou não. Se ele não for aprovado, obviamente o processo vai ser indeferido, vai para disponibilidade e tudo mais, mas isso não é o foco. Mas quando ele é aprovado, a fase do processo muda de autorização de pesquisa para o direito de requerer a lavra, que é o próprio nome, né? O nome já diz, direito de requerer a lavra é o direito que aquele titular da mineração, titular do título de pesquisa, tem de exercer o requerimento da lavra. Esse direito dura 1 ano após a aprovação do requerimento, após a aprovação do relatório final de pesquisa, e pode ser prorrogado mediante aí justificativa factível, né, real. Lógico, e esse direito, ele ainda não, a prorrogação desse direito ainda não está regulamentada, né, não tem regras específicas para isso. Então, é um pouco mais amplo, mas existe a probabilidade de prorrogar esse direito. Após a execução do requerimento da lavra, né, quando você faz o requerimento da lavra, o processo muda do direito de requerer para a fase de requerimento de lavra. Nessa fase são avaliados documentos de natureza muito mais na área da engenharia, né, do que da geologia. Na fase de autorização, apresenta-se dados focados mais na definição dos recursos, das reservas, a caracterização do corpo geológico, o modelamento geológico, né, o modelo de bloco e tudo mais. No modelo de bloco não, mas a característica do corpo geológico em si. Na fase de requerimento da lavra, a gente apresenta o documento que a gente chama de plano de aproveitamento econômico. E ali dentro desse projeto, apresenta-se dados econômicos sobre a viabilidade, obviamente, do projeto, mas também um projeto de engenharia para a execução da lavra, né? Como que se vai retirar aquele corpo, né? Como que se vai retirar aquela substância mineral para de fato virar lavra, virar produto da lavra, né? Uma coisa é a substância mineral, outra coisa é o produto da lavra. Uma coisa é o recurso, outra coisa é a reserva. Como é que eu transformo, como é que eu confirmo que o que eu tenho de recurso pode virar reserva? É através do projeto, né, que chama-se Plano de Aproveitamento Econômico. Então, ali você tem que apresentar toda a vida do seu projeto, como que vai ficar a cava final, quais são os dispositivos de controle geotécnico, enfim. É um projeto extremamente extenso, geralmente feito por uma equipe multidisciplinar, mas sobre a gerência, sempre sobre, é importante ter uma gerência de um engenheiro de mina. Diferente na fase de pesquisa, pode ser o relatório, a pesquisa mineral pode ser executado aí pelos profissionais da geociência, tanto engenharia de minas, engenharia geológica e geólogo. Já na fase de lavra não existe um consenso aí, né, ainda sobre a possibilidade do geólogo executar o plano de aproveitamento econômico, então a gente sempre recomenda que sempre tenha ali uma gerência, né, uma responsabilidade atribuída a partir da engenharia de minas, né? No final disso, quando esse requerimento da lavra ele é aprovado, tá? Ele vai virar uma concessão, né? E essa concessão é a autorização final, né? A autorização para o início da lavra. É o documento, é o título autorizativo concedido pela ANM ou pelo Ministério de Minas e Energias. Isso ainda está sendo revisto, mas isso tende a ser mais descentralizado do Ministério, trazido mais para a ANM, né? Até mesmo para poder dar mais, né, celeridade ao mercado e tudo mais.
Então, é um título que permite a lavra. Não tem nada a ver com licenciamento ambiental, tá? Paralelo a essa autorização de lavra, são necessários todos os estudos ambientais e tudo mais, tal, mas esse não é o foco aqui. Então, a mineração, qualquer tipo de atividade de mineração depende de licenciamento ambiental e, nesse caso aqui, geralmente é iniciado ali quando se apresenta o relatório final de pesquisa, que é quando já se tem uma noção da pré-viabilidade. Ali, né, quando a gente já sabe que tem recurso, que tem uma possível reserva, a gente inicia os estudos ambientais, obviamente, porque não há por que iniciar um licenciamento ambiental anterior a isso, se eu não sei se tem recurso, se eu não sei se tem reserva. Mas, dando um overview geral no processo administrativo de autorização e concessão, que é o principal processo, a principal fase, o principal regime, essas são as 5 características, 5 fases do processo minerário. E aí, dentro dessas fases, nós temos algumas obrigações específicas que trazem prazos que podem ser fatais ou prazos que podem trazer sanções de multas, né? E fatais, quando eu digo fatais, podem inclusive trazer a caducidade, a perda do direito, a perda do título de mina, né? Então, é muito importante observar esses prazos. Eu montei uma pequena tabela, tá? Pequena, né? Uma tabela com todos esses prazos, né, que são os principais prazos da administração. Não estão todos aqui, tá? Mas esses prazos, eles demonstram todas as obrigações que o minerador precisa começar a entender quando entra na mineração. Então, qualquer gerente, qualquer diretor da área de mineração, né, que lide com títulos minerários, precisa entender, precisa conhecer esses prazos. Tá? Isso aqui é extremamente importante. Veja, isso aqui não limita a necessidade de ter um gerenciamento administrativo do seu controle de área. Isso não limita isso. Isso não faz com que você não precise de um profissional dessa área. Mas é muito importante que um diretor, sempre algum cargo de gerência, conheça esses prazos para ter sempre isso em mente, tá? E aí lá em cima, né, do topo, é o que está ali vinculado ali. Na barra aqui na lateral a gente tem as fases, né? Em verde nós temos a fase de requerimento, em vermelho, claro, as fases de autorização, em bege a fase de direito de requerer a lavra, em vermelho escuro a fase de requerimento da lavra e em azul ali a fase de concessão da lavra. Então, você vê que a maior parte dos prazos, a maior parte das obrigações estão ali na autorização, né? Que é onde consta ali o maior tempo de vida do processo. Na primeira fase, na fase de requerimento requerimento de pesquisa, nós temos um prazo diretamente associado que, na verdade, não é do minerador, é da ANM. Com a criação do REPEN, do requerimento de pesquisa eletrônica, é um sistema de requerimento de pesquisa, esse prazo, a ANM deu um prazo, né, de resposta, dá um prazo de resposta para a sociedade de até 34 dias. Então, ela avalia o seu requerimento de pesquisa, na média, em 34 dias, desde que esse requerimento não esteja ali inserido, interferindo com outro processo, não tenha sido requerido em cima de outro processo, não esteja em cima de uma área especial. Ou seja, se o requerimento puder ser analisado pela máquina, pelo sistema, em 34 dias, em tese, ele é publicado. Tá? Além desse requerimento, desse prazo, pode acontecer um prazo de exigência, né? E aí esse prazo ele não está aí no processo, né? Porque esse prazo ele é vinculado a qualquer etapa do processo, né? Do processo administrativo. A ANM ela pode solicitar informações, desde que ela entenda que é necessário complementação de qualquer fase do processo, então ela solicita, e aí ela faz exigências. Na fase de autorização / concessão, essa exigência geralmente é de 60 dias, tá? Então, pode acontecer ali no requerimento de pesquisa, uma publicação de uma exigência, e aí aparecer uma exigência no prazo de 60 dias. Mas, exceto isso, somente prazo de 34 dias para publicação do alvará. Quando é publicado o alvará, ele vai ser publicado, ele vai ter uma duração de 1, 2 ou 3, 4 anos, como eu falei, tá? E o primeiro prazo é o início dos trabalhos de pesquisa. Esse início de trabalho de pesquisa ele está normatizado ali pelo artigo 29 do Código de Mineração, e ele define que o titular ele é obrigado a iniciar a pesquisa em 2 casos, né?
se ele for proprietário do solo, ou seja, consequentemente tem acesso à área, ou se tiver acordo com o mesmo, consequentemente também tem acesso à área, ou se não sendo proprietário do solo e não tiver acordo, se tiver uma ordem judicial, um acordo judicial, né, uma determinação judicial para iniciar o trabalho de pesquisa. Essa regra ela é muito debatida, tá? Na grande maioria dos casos, o que se vê hoje, infelizmente, é que é uma regra meio obsoleta no estrito senso da palavra, porque ela não está regulamentada. E aí, na grande maioria das vezes, o titular simplesmente em 60 dias vai lá, apresenta um comunicado de início de pesquisa, antes mesmo de iniciar a pesquisa, antes mesmo de fazer qualquer tipo de início de pesquisa. Até porque não está normatizado aí, não está regulamentado aquilo que ele define como início de pesquisa. Na grande maioria das vezes, você pode dizer que é apenas um início bibliográfico, por exemplo. Então, no meu entender, né, no meu entendimento, essa regra ela precisa ser um pouquinho revista. Mas é uma regra necessária, ela não pode ser, no meu entendimento, ela não pode ser deletada, né, apagada, mas ela precisa de ser revista. A não apresentação, né, a não início dessa pesquisa em 60 dias, seja em sanções, e essas sanções, todas essas sanções que eu vou relatar, né, elas estão sendo regulamentadas agora pela Resolução 122, que causou um certo alvoroço aí na comunidade, por trazer multas de até R$1 bilhão, por utilizar o alvará, o plano de pesquisa, né, o orçamento do plano de pesquisa como forma de cálculo das multas. Eu tenho minhas, né, considerações a fazer sobre isso, eu não sou muito a favor disso, mas vai entrar em vigor, né, vai ter uma audiência pública agora, mas grande parte disso deve entrar em vigor, então é muito importante, né, mais uma vez, tomar conta, cuidar desses processos, cuidar desses prazos. Logo em seguida, após o início do trabalho de pesquisa, vem aí o direito, não é bem um direito, né? Mas veja, quando você recebe o alvará de pesquisa, você é obrigado a fazer a pesquisa mineral, tá? E aí, consequentemente, a apresentar o relatório de pesquisa mineral em até o prazo final da vigência do alvará. O que ocorre é que, em alguns casos, já no primeiro ano de pesquisa, muitas das áreas, né, a grande maioria das áreas, se mostram não econômicas ou não se mostram muito produtivas, né, aproveitáveis. E aí o minerador, né, o detentor, aquele que já detém o título, acaba perdendo interesse e acaba querendo desistir dessa área. Essa desistência, né, essa renúncia, é muito importante separar, né? E essa classificação de desistência para renúncia. Desistência você apresenta quando você ainda está na fase de requerimento de qualquer direito. Renúncia você apresenta quando você já tem o direito garantido. Então, se trataria de uma renúncia. A renúncia do título, ela pode ser feita a qualquer momento, tá? Você pode apresentar a renúncia a qualquer momento. Porém, do título de pesquisa, se transcorrido 1/3 do prazo da duração do alvará, você fica obrigado a apresentar o relatório de pesquisa desse período. Se você apresentar até um dia antes de transcorrer 1/3 do prazo da duração do alvará, você fica desobrigado da apresentação do relatório de pesquisa. Apenas uma renúncia simples te garante, né, a possibilidade de renúncia, e a renúncia ela surte efeito no ato do protocolo. Apesar de ter homologação de renúncia, a partir do momento que você renunciou, está renunciado, não tem como voltar atrás, não existe desistência de renúncia, né? Não está previsto isso no direito brasileiro. Então, renunciou, está renunciado, renunciou o direito, não tem como voltar atrás. E aí, essa renúncia, ela pode ser feita até 1/3 de prazo do alvará. Então, se você, um dia antes de 1/3, né? E aí, para calcular 1/3, você sempre leva de mês a mês, tá? Se o alvará tem 1 ano de validade, 1/3, 4 meses. Se o alvará tem 2 anos de validade, 8 meses. 3 anos, 1 ano. 4 anos, 1 ano e 6 meses. E aí vai. Você vai calcular exatamente no dia de vencimento e diminui um dia antes, né? No protocolo, no dia de vencimento do aniversário do alvará, protocolo um dia antes. E aí você garante o direito de renúncia sem a obrigação de apresentação do relatório final de pesquisa. Depois disso, a gente tem a prorrogação do título de autorização, que é a possibilidade de prorrogar o alvará mais uma vez por igual período da duração original. Se ele tem 4 anos, ele pode ter mais 4 anos, tá?
tem algumas características específicas, e aí eu peço que olhem lá o Código de Minas, o regulamento, tem regra para isso, não é simplesmente pedir, tem que apresentar relatório parcial, tem que ter uma justificativa técnica, não é simplesmente pedir e que será garantido, tá? Mas essa prorrogação ela tem que ser feita em até 60 dias antes do vencimento do alvará, tá? Se feita após 60 dias, ela não é conhecida, não é apreciada. Novamente, a duração do alvará, né, também é um prazo que tem que se observar, a duração e a apresentação. Ela pode ser 1, 2, 3 ou 4 anos, tá? E o mesmo prazo se aplica à apresentação do relatório final de pesquisa, tá? Então, você pode apresentar esse relatório até o último dia de vigência do alvará. A declaração de investimento em pesquisa mineral, que é muito esquecida aí pelos titulares, mas ela é obrigatória, e com a normatização da resolução 122, muito provavelmente ela vai passar a ter sanções, tá? É muito comum a não apresentação, mas é importante ela entender isso, que a ANM está regulamentando o processo de sanção e muito provavelmente deve começar a aplicar multas, aplicar advertências pela não apresentação dessa declaração. Essa declaração ela tem um caráter muito mais político, né, de política mineral, né? A ANM utiliza esses dados para entender como está ocorrendo a pesquisa mineral, como está sendo gasta a pesquisa mineral, mas também vai ser utilizado para confrontar os dados do relatório, ou seja, se você apresenta um dado de investimento que não bate com aquilo que foi apresentado no relatório de pesquisa, tem alguma coisa errada. Essa declaração ela é apresentada sempre todo dia 30 de abril. Mais para frente eu vou demonstrar a característica específica dela. Guarda só um pouquinho isso, vamos continuar por aqui. Eu acho melhor falar sobre ela agora, vamos lá. A declaração de investimento, ela tem ciclos, né? Então, se nós olharmos esse quadro aqui para uma vigência de alvará, nós vamos entender como ela pode ser, como ela deve ser apresentada. Veja, peguei aqui um exemplo de um alvará que foi publicado em 10 de fevereiro de 2023, né? Vai ser publicado em 10 de fevereiro de 2023, tem vigência de 1 ano. Então, ele vai vencer sempre em 10 de fevereiro lá, o último dia lá é 10 de fevereiro de 2023. Não é 365 dias, é de dia a dia, de ano a ano, tá? For ano bissexto, a mesma coisa. Então, é de 10 de fevereiro a 10 de fevereiro. A apresentação do DIPEM vai ocorrer em 30 de abril, do primeiro DIPEM vai ocorrer em 30 de abril de 2024, tá? E ela vai fazer referência a todos os custos, todos os investimentos feitos entre 10 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. Então, esse é o que eu chamo de primeiro ciclo, tá? Então, no primeiro ciclo de pesquisa, eu vou ter investimentos, que sejam ele, e esses investimentos vão ser apresentados na declaração de 2024. É como se fosse uma declaração de imposto de renda. Então, é 2024, ano base 2023. Mas, apesar do meu alvará vencer em 10 de fevereiro de 2023, eu tenho um pequeno ciclo, um pequeno segundo ciclo em 2024. Ali está 2023, janeiro de 2023 e 10 de fevereiro de 2023, mas está errado. É 10 de fevereiro de 2024 e 10 de fevereiro de 2020, e 10 de janeiro de 2024 e 10 de fevereiro de 2024. Então, esse segundo ciclo, ele precisa ser apresentado também, porque o alvará esteve válido, né? Estará válido em 2024 também. Então, pode ocorrer, por exemplo, pesquisa ali, né? Finalização de pesquisa em janeiro de 2024. Os dados de pesquisa, os investimentos gastos, né? Os valores investidos em 2024 deverão ser apresentados em 2025. Então, é importante entender que, apesar do alvará, né, vencer apenas em 2024, né, apesar de ter apenas 1 ano de validade, eu tenho ali 2 ciclos de pesquisa e, consequentemente, 2 declarações de investimento para apresentar, tá? Isso vai valer para 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, para 2 anos eu tenho 3 DIPENs, para 3 anos eu tenho 4 DIPENs e para 4 anos eu tenho 5 DIPENs. Obviamente, se eu antecipar a apresentação do relatório, né, o meu ciclo de pesquisa
vai terminar. Se eu tiver apenas um ciclo de pesquisa, apenas um, né? Se eu apresentar o meu relatório, por exemplo, até 31 de dezembro de 2023, eu não preciso apresentar o DIPEM do segundo ciclo, porque ele não existiu, né? A pesquisa se encerrou em 2023, em 31 de dezembro de 2023. Então, é importante entender a regra disso. Seguindo aqui após a DIPEM, nós temos a taxa anual por hectare. Essa taxa ela é uma obrigatoriedade, um valor pago em função do tamanho da área. Tá? Esse valor está normatizado pela Resolução 120 e ele vai sofrendo alterações anualmente, né? Ele vai sendo corrigido anualmente. Atualmente, se eu não me engano, ele está em 4,09 para o alvará que está numa vigência normal, eu acho que 6 e alguma coisa, é uma vez e meia, né? 4,09 vezes uma vez e meia para o alvará que foi prorrogado, tá? E essa taxa ela é cobrada de acordo com a duração do alvará. Se tem um ano, se tem 2 anos, 2 anos, se tem 3 anos e assim vai. A regra para a cobrança dessa taxa, primeiro ela utiliza o tamanho da área, então vai pegar 4,09 vezes o tamanho da área. Se a área é de 1.000 hectares, vai pagar 4,09 vezes 1.000. E elas são pagas em 2 períodos, né? Então, tem 2 casos. O primeiro a taxa vencendo até o último dia útil de janeiro. É importante entender que é o último dia útil e não o último dia, tá? Se cair no domingo, tem que pagar na sexta. Então, é o último dia útil de janeiro, tá? Os alvarás que foram publicados entre 1º de julho a 31 de dezembro do ano anterior. Tá? Então, por exemplo, agora, no dia 31 de janeiro, vão vencer todos os alvarás, todas as taxas dos alvarás que foram publicadas em 1º de julho, entre 1º de julho de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Todos os alvarás que forem publicados entre 1º de janeiro de 2023 a 30 de junho de 2023 terão taxa vencendo no último dia útil de julho de 2023. Então, essa regra, e aí se acompanha, né, para todos os anos, né, se repete em todos os anos. Isso vai durar até a apresentação do relatório final de pesquisa. Se você apresentar isso considerando sempre o ciclo de pesquisa, tá? Então, se eu apresentar, se o meu relatório for apresentado, por exemplo, consideramos aqui que ele tenha 2 anos, e aí seria de 10 de fevereiro de 2023 a 10 de fevereiro de 2025, se eu apresentar o meu relatório até 9 de fevereiro de 2024, eu não vou pagar a próxima taxa. Mas se eu apresentar no dia, eu vou pagar a próxima taxa. Se eu apresentar o meu relatório até o dia do aniversário do meu título, eu pago a próxima taxa. Depois disso, a gente tem o prazo do direito de requerer a lavra, que está vinculado ali à aprovação do relatório final de pesquisa. Então, obviamente, até 1 ano, né? Como eu já disse. Se vocês verem aqui nessa tabela, eu coloquei a descrição da obrigação, uma data de controle e a duração. Então, está bem simples, tá? Depois do direito de requerer a lavra, eu entro no requerimento da lavra. E aí, o requerimento da lavra, ele tem um prazo que é a comprovação do licenciamento ambiental. Esse prazo, ele está vinculado à notificação, tá? Do licenciamento ambiental. Ou seja, a partir do momento que você inicia o requerimento da lavra, o órgão, a ANM, ela vai avaliar o teu requerimento, vai avaliar teus documentos técnicos e em algum momento ela vai te notificar para apresentar a licença ambiental ou apresentar a comprovação do licenciamento ambiental. Se você não conseguir, né, você pode prorrogar, desde que, né, justificativa cabível, né, óbvio. E se você só conseguir abrir o processo de licenciamento, ou seja, se você não tiver a licença ambiental até o vencimento do prazo da notificação, você precisa apresentar esse protocolo, tá? E a cada 180 dias, você precisa demonstrar a atualização do licenciamento ambiental, independente de notificação. A ANM não vai ficar te notificando a cada 6 meses para apresentar novas informações. A cada 6 meses, você precisa comprovar que o teu licenciamento ambiental está em curso.
cada órgão tem uma forma de comprovar isso, mas normalmente é na forma de uma notificação. Você entra em contato com o órgão, peticiona o órgão e ele emite uma notificação dizendo que o processo ainda está em análise. E aí você pega essa notificação e entrega na ANM. Tá? A cada 6 meses da apresentação tem que ser feito de novo, sob pena de indeferimento. Depois que o teu processo ele é aprovado, novamente você vai receber, né? Como eu disse, você vai receber a concessão da lavra, que é o direito de operação. E aí você tem aí 3 prazos principais antes de, diretamente vinculado ao ato da concessão, né? Primeiro, que é o requerimento da emissão de posse, né? Esse requerimento de emissão de posse, muitas pessoas dizem lá que já é letra morta, que quase ninguém faz, mas está no código, tem que fazer. Tá? Então, não chega a trazer caducidade, mas traz multa, tá? E se tiver mais de uma notificação, pode trazer caducidade. O prazo, né, para emissão de posse é de até 90 dias. A ANM ela tem um manual, tá? A emissão de posse ela é a confirmação da concessão. Ela é um ato administrativo que a ANM faz para entregar a posse daquela jazida, daquela área para o titular, tá? E aí existem alguns procedimentos administrativos e técnicos, tais quais demarcação da limite da poligonal, conferência, né, desses limites em campo, conferência de pontos de GPS, tem uma regra muito densa sobre isso, tem um manual sobre isso. Quem tiver dúvida pode me escrever depois que eu encaminho esse manual, é emitido pela ANM. Isso tem que ser feito em até 90 dias, tá? Ele é obrigado a iniciar a lavra. Também tudo isso pode ser prorrogado, tá? A emissão e o início da lavra pode ser prorrogado mediante justificativa cabível, né? Além disso, existe a obrigatoriedade de iniciar a operação de lavra em até 6 meses, tá? E aí, quando a gente fala 6 meses, é de mês a mês, né? É diferente de 180 dias. Então, tem que se iniciar a lavra em até 6 meses, e aí isso sim pode dar caducidade do processo se não for verificado. Pode se justificar, né? Pedir a prorrogação do início da lavra, mas tem que ser mediante justificativa. E nós temos também um conhecido aí, né, que todo mundo conhece, que é o relatório anual de lavra, que é como se fosse uma declaração de imposto de renda da mineração, muito similar ao DIPEM, né, no cálculo ali, e ele é sempre baseado no ano base. Então, 2023 eu apresento as informações de 2022, e aí vai. E ele é sempre, a partir do momento que você recebe a concessão, tendo iniciado a lavra ou não, você precisa apresentar esse relatório. Lá dentro tem, é um sistema eletrônico, né? Na execução do relatório, tem a possibilidade de informar a lavra paralisada, por característica técnica que seja, mas precisa enviar o relatório à agência. O prazo de vencimento desse relatório é sempre todo dia 15 de março ou todo dia 30 de março. E aqui eu só coloquei 15 de março porque se faz menção nós estamos falando só sobre o regime de concessão, tá? Os prazos vinculados aos prazos de RAL que vencem em 30 de março são para título autorizativo de licenciamento que não tem plano de aproveitamento econômico aprovado. Não é o foco da nossa apresentação. Então, a concessão ela precisa ter, né, o RAL apresentado até dia 15 de março de cada ano, tá? A não apresentação do RAL vai gerar multas, né? Pode gerar sanções pesadas aí da resolução 122. E por último, né? Que aí já é quando o minerador já começa a operação, né? De fato a produção mineral ou venda mineral, né? Que é o pagamento da CEFEM, né? E tem um fato gerador ali sempre na venda, na produção do minério, e aí você tem até o último dia útil do segundo mês subsequente, ou seja, a cada 2 meses, no último dia útil, você tem o prazo para pagar a CEFEM. A CEFEM é uma alíquota, ela é um preço público vinculado ali à substância, então tem percentuais, existe uma tabela de percentual específico, né, 2%, 1% para cada tipo de substância. A partir do momento em que você tem o fato gerador, que é produção ou venda, você precisa emitir essa CEFEM e pagar essa CEFEM. Pagamento atrasado, vão gerar multas, como sempre, né? E pode gerar sanções mais pesadas.
Então, de forma bem objetiva, essa é uma tabela simples, tá? Que todo minerador, né, pode pegar seus prazos originais, seus prazos, suas datas de controle, calcular os seus prazos, né, as suas responsabilidades. Então, eu entendo que isso aqui é o mínimo que um minerador ou que qualquer gestor da área de mineração precisa conhecer antes de fazer um requerimento de pesquisa. Qualquer um desses prazos pode gerar multas, pode gerar sanções, pode gerar prejuízo, podem gerar nulidade de alvarás, de áreas, de projetos que podem ser milionários, né? Projetos hoje que não têm conhecimento, mas que daqui a 4, 5 anos podem vir a ser jazidas excepcionais. Excelente. Nossa, Jean, estava aqui, como eu falei para você, né, aprendendo aqui sobre tudo isso que você está falando, tá? E, pessoal, lembrando que esse webinar é só um aperitivo do que vocês vão encontrar lá em Belo Horizonte, né, nos dias 27 a 29 de março de 2023, lá o Brasil Mining, que é a Conferência e Exposição Internacional, que traz as temáticas aí de ferro, bauxita, manganês, ouro e nióbio. Vão ter visitas técnicas, apresentações, sessões, mais de 200 delegados, mais de 300 encontros de negócio, tudo isso em 3 dias. Nós somos aqui com o podcast da Mineração parceiro de divulgação, estarei lá como palestrante também. E Jean, deixo para você as considerações finais aí e convidar o pessoal para ver a sua palestra. Muito obrigado, Johnny, obrigado pelo espaço, obrigado Brasil Mine, mais uma vez pela oportunidade. Eu tento sempre ser o mais objetivo possível. É um tema complexo, né? Mas dá para aprender, dá para se esforçar um pouco, dá para entender muito bem isso. E no mais, eu espero te encontrar lá, né? Que a gente possa conversar lá no Brasil Mine. E mais uma vez, obrigado e estou sempre à disposição. Perfeito. Pessoal, vou deixar o site aí, o brasilmining.novaconf.com, o Brasil é com Z, tá? E clique lá em inscreva-se e você vai ser enviado para um formulário que vai mostrar como você deve se inscrever nessa conferência e exposição internacional. E até breve. Até mais. Forte abraço.